Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos para adoração, louvor, estudo da palavra do Senhor Todo-Poderoso e também para clamarmos ao Senhor pelas nossas necessidades e adorarmos ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. Vamos fazer uma oração inicial? Bendito o teu nome, Senhor, por esta noite, pela tua graça, pelo teu amor. Exaltado o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graça, luz, direção, a esperança que temos em nossos corações por causa da cruz de Jesus. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, que o Senhor caminhe conosco, ó Pai, durante este culto de adoração, de petição, de louvor ao teu nome e de estudo da tua palavra. Bendizemos o teu nome nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, nós vamos fazer a leitura deste texto em duas partes. A primeira parte até o versículo 11. O texto nos diz assim: Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, irmãos, nós vemos aí o relato de Paulo em sua defesa, e ele fala aí da sua transformação e também sobre a esperança. Estamos reunidos porque esperamos no Deus Todo-Poderoso e temos essa esperança daquele que nos abençoa, nos dirige, daquele que nos perdoa. Oramos neste momento, estaremos orando para que o Senhor esteja recebendo, que o Senhor receba a nossa adoração. Quantas bênçãos Ele tem nos dado na sua vida, na sua família. Quantos milagres. Que o Senhor receba a nossa adoração neste momento em oração silenciosa. Entregue diante do Senhor também suas necessidades, os enfermos, as lutas do povo de Deus, muitas vezes desempregado, os irmãos perseguidos, a igreja de Cristo, a nossa igreja. Oremos, entregue a sua família, a sua vida,
perante o altar deste Deus de esperança que lemos no texto, que Paulo, transformado, pregava e foi por isso também perseguido. Oremos. Deus de esperança, Deus poderoso, bendito o teu nome, pelo teu povo que se reúne para adoração, louvor ao Senhor. Bendizemos o teu nome pela salvação em Cristo Jesus que nos alcançou. Também intercedemos, ó Deus, pelos aflitos e desesperados neste momento. Que o Senhor estenda a tua graça sobre os enfermos, cure e liberte. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os desempregados, desenganados, todos os aflitos que neste instante se dirigem ao Senhor, o Deus de esperança, para que o Senhor renove, restaure, mude a sorte. Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, conforme nos informa a tua palavra. Abençoe o teu povo que se reúne, que ora, que clama. Louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós, quantas bênçãos maravilhosas o Senhor tem nos concedido graciosamente. Glorificado seja o Senhor. Abençoe a nossa igreja, os pastores, líderes, irmãos e famílias. Que as atividades da tua igreja estejam debaixo da tua graça. Que o Senhor esteja estendendo graça aos missionários, aqueles que estão perseguidos e presos por causa do nome de Jesus. Assim como o nosso irmão Paulo, no seu relato, Senhor, neste texto, também estava ali apresentando a sua defesa. Que o Senhor abençoe a igreja missionária, povo do Senhor, espalhado neste mundo, igrejas do Senhor. Visita os enfermos, visita, Senhor Deus, aqueles que estão em dificuldades familiares. Abençoa os lares da tua igreja, povo do Senhor que te ama, que te louva e que clama ao Senhor por libertação, restauração, que clama ao Senhor por uma nova condição de vida. Só o Senhor opera milagres, só o Senhor estende graça. Que o Senhor nos ajude nesta noite e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, na continuidade deste texto que Paulo apresenta a sua defesa, no capítulo 26 de Atos, nós vemos o seguinte a partir do versículo 12 agora. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia
e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Até o versículo 20, Atos, capítulo 26. Texto do Senhor para meditação nesta noite. Clamemos mais uma vez. Deus de vitórias, Deus de bênçãos, Espírito Santo do Senhor, nos ilumine no estudo da Tua Palavra, que ela fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine por misericórdia, lava-nos e purifica-nos de todo pecado e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, temos um texto maravilhoso da Palavra do Senhor e nós sabemos que hoje, quando as pessoas procuram Deus por meio de alguma igreja, elas geralmente estão atrás de bênçãos, como a cura de alguma doença, a restauração do seu casamento, também para a libertação de vícios, entre outras crises diversas. Elas fazem isso porque estão tentando se livrar, na realidade, dos sintomas de uma doença. No entanto, a bênção de Deus que mais deseja, o que o Senhor mais deseja ao homem, é conceder a salvação a este perdido, a vida eterna, pois nada adianta curar os sintomas se a doença permanece na vida dessas pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, nós sabemos que a principal bênção de Deus para a vida das pessoas é a salvação em Cristo Jesus, que não exclui outras bênçãos que Ele tem para nos conceder. Segundo a Bíblia, a necessidade mais urgente do ser humano é de ser salvo. Mas como alguém pode ser salvo? Entendemos que para que alguém seja salvo, 4 passos precisam ser dados, e o tema desta noite, da nossa mensagem, é salvação para o homem decaído. 4 passos para que isso aconteça, para que essa salvação se efetive. E o primeiro passo é reconhecer o estado de pecado. Para alguém receber a salvação, é preciso entender o seu próprio estado de pecado diante do Senhor. Somente quando alguém abandona toda a confiança em si mesmo e reconhece sua absoluta falência espiritual, é que está pronto para entender o amor do Senhor, o amor de Deus, pois suas mãos estão suficientemente vazias, nada temos, nada somos para oferecer ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: não há justo nenhum sequer, está em Romanos. Esta é uma sombria descrição do estado do homem, do estado da humanidade. Perante a lei de Deus, todos são enquadrados como injustos, irmãos e irmãs. Isto se deve ao fato de todos sermos pecadores em Adão. Paulo diz isso claramente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem olha para essa dimensão entende isso e reconhece isso. Enquanto não reconhecermos e sofrermos por causa dos nossos pecados diante do Senhor, estaremos totalmente impossibilitados de sermos salvos. É preciso esse reconhecimento da nossa nulidade e que dependemos totalmente do Senhor. É o primeiro passo. João escreve: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, querida igreja, povo do Senhor, se quisermos ser salvos, primeiramente, precisamos reconhecer nosso estado de pecadores, nosso estado precário de pecadores. Um segundo passo que nós temos que entender pela palavra é entender as consequências do pecado. Você já pensou nisso? Nas consequências do pecado?
Se quisermos ser salvos, além de entender a realidade do nosso pecado, precisamos entender também as consequências desse pecado. O profeta Isaías nos ensina e nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados e iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja a gravidade disso, irmãos. O pecado cria uma espécie de barreira, então, entre Deus e o homem. Ele faz com que todo relacionamento se rompa, que as orações sejam em vão. Deus não estava disposto a agir em favor de Israel para trazê-lo de volta do cativeiro, enquanto não se arrependessem de seus pecados. E, do mesmo modo, nenhum pecador pode ser aceito na presença de Deus enquanto permanecer no pecado. A Bíblia, a palavra do Senhor, diz que o homem pecador está debaixo da ira de Deus. Veja que consequência, está debaixo da ira de Deus. Paulo escreve: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A realidade da ira de Deus, irmãos e irmãs, se manifesta em todo tipo de tragédias e perversões aos quais Deus entregou o homem. Não há exceção. Todos os homens pecadores estão debaixo da ira do Senhor. A Bíblia descreve a consequência do pecado como um estado de morte espiritual. A consequência do pecado é a morte espiritual. Pecadores não podem esperar um futuro melhor. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Receber a pena de morte por seus pecados é o único destino que aguarda os pecadores sem Jesus Cristo, sem o Salvador. Quando Deus estabeleceu sua lei para os homens, também estabeleceu a pena pelo descumprimento desta lei. E a pena é a morte. Então, nós estamos vendo estes passos para o homem decaído, salvação para o homem decaído. O primeiro passo, reconhecer o estado de pecado. O segundo passo, entender as consequências do pecado. Mas nós temos também, irmãos, um terceiro passo importante, que é entender o plano de Deus para salvar o perdido. Somente quando entendemos a realidade do nosso pecado e a consequência dele é que estamos preparados para entender o amor de Deus e o maravilhoso plano de salvação. Deus tem um plano maravilhoso para o homem, para você, para mim, e é o plano de salvação. Deus sempre tomou a iniciativa da salvação das pessoas. Quando nossos primeiros pais pecaram, Deus poderia ter permanecido confortavelmente no céu e executado a lei que exigia a morte deles, mas o Senhor é bondoso e, em vez de fazer isso, Deus foi atrás do homem e da mulher a fim de restaurá-los. Veja que maravilha! Deus toma a iniciativa e vai atrás. Há um plano do Senhor. Somente quando sentimos a nua e crua realidade do nosso pecado é que podemos entender o mais conhecido versículo da Bíblia, que é aquele versículo que recitamos e falamos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender a grandeza desta obra do Senhor no seu plano de salvação. Quando ele atravessava as ruas de Jerusalém, carregando aquela pesada cruz,
quando era chicoteado, humilhado e ferido, quando os pregos traspassaram suas mãos e pés, quando a coroa de espinhos lhe pesava na cabeça. Ali podia ser visto o amor imensurável de Deus, daquele que se dispôs a pagar por nossos pecados, daquele que sofreu a punição, a lei, recebeu sobre si a ira de Deus. Pedro descreveu que ele estava carregando em si mesmo, no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Suas feridas nos saram, seus açoites nos tornam perdoados. Na sua dor somos aceitos. Veja a grandeza da obra de Jesus. O Senhor sempre busca, o Senhor sempre vai atrás. Há um plano de resgate do homem pecador. Para sermos salvos, então, precisamos entender esse plano de salvação, que é chamado também de Evangelho. Deus o planejou em sua sabedoria, amor e bondade infinitos. O Evangelho que Paulo pregou na sua defesa, ele disse que foi pregar aos povos, aos gentios, esse mesmo Evangelho de arrependimento que gera nova vida, nova condição humana. A palavra Evangelho significa boa notícia. Você sabia disso? Que a palavra Evangelho significa boa notícia. Essa boa notícia já alcançou a sua casa? Essa boa notícia já alcançou a sua vida? Glorifique ao Senhor. A boa notícia que Deus tem para o homem é que existe salvação para os pecadores. Então, o terceiro passo para a salvação para o homem decaído é entender o plano de Deus para salvar o perdido. Mas nós temos também, irmãos e irmãs, um quarto passo que nós podemos entender e dialogar sobre esta dimensão, salvação para o homem decaído. É tomar uma decisão definitiva. A Bíblia nos apresenta a necessidade de decisão ao lado do Senhor. Se o plano de salvação é uma proposta de redenção que Deus oferece a pecadores condenados, então significa isso que eles precisam tomar uma decisão de aceitá-lo, você, eu, aqueles que estão perdidos. Os homens são salvos quando entendem essas coisas e aceitam a proposta de Deus. A isso chamamos de conversão, que consiste no verdadeiro arrependimento e na verdadeira fé. Você já se converteu? Você ora pela conversão do seu lar, da sua família, dos seus queridos? Jesus e os apóstolos disseram às pessoas que a resposta ao Evangelho consistia de arrependimento e fé. Marcos relata como Jesus anunciou o Evangelho aos judeus. Ele dizia: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se dos pecados e acreditar sinceramente na mensagem do Evangelho é a resposta que os homens devem oferecer a Deus, capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo move os corações, o Espírito Santo toca nas mentes, o Espírito Santo tem falado em sua vida, em seu lar. É o Espírito Santo que nos mobiliza
na direção da cruz, do arrependimento e da fé. Que maravilha isto! João diz que isto significa receber a Jesus e se tornar filho de Deus. Veja que grandeza! Receber a Jesus e se tornar filho de Deus. Ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receber Jesus, portanto, é crer no nome de Jesus, é se tornar um filho de Deus. Isso é importante entendermos e vermos a grandeza da obra do Senhor na vida dos seus escolhidos. A salvação é concedida quando? Quando entendemos nossos pecados. Este foi o estudo desta noite. Quando entendemos os nossos pecados, quando vemos a condenação deles, compreendemos também o plano de salvação do Senhor e demonstramos sincero coração e arrependimento diante de Deus e dos homens, e cremos de todo o coração na salvação que Jesus Cristo proporcionou para nós. Isso já aconteceu na sua vida? Esses passos já foram dados na sua existência? Salvação para o homem decaído. O estudo desta noite em nossos corações e vidas a partir deste relato de Paulo em Atos 26, um homem transformado pelo Senhor e que ali em sua defesa apresentou como testemunhava de Jesus perante os povos. E na sua abordagem, Paulo esclarecia, Paulo falava dessas dimensões. Reconhecer o estado de pecado, um primeiro passo. O segundo passo, entender as consequências ou a consequência do pecado. O terceiro passo que vimos e estudamos, entender o plano de salvação para o perdido. Há um plano de salvação para o pecador e o Senhor sempre busca e vai atrás, assim como o Senhor fez ali no Éden, indo atrás do homem e buscando o homem e a sua mulher. E também, um quarto item importante, é tomar uma decisão definitiva. Como está a sua vida, como está a sua mente, o seu coração. Que você possa refletir sobre esta palavra maravilhosa do Senhor e que a sua vida esteja debaixo da cruz do Senhor, transformado pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que pode dar nova vida, aquele que pelo texto estudamos nos torna filhos do Senhor a partir da salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Nós estamos concluindo e queremos também compartilhar com os irmãos o seguinte: o arrependimento e a fé são coisas que sentimos e que nos tornam salvos pelo sangue de Cristo. Isso significa que podemos olhar para o momento em que nos arrependemos e crermos como o momento de nossa salvação. Que alegria, o momento da nossa salvação. Então podemos olhar para o momento em que nos arrependemos e cremos como o momento da nossa salvação. Por outro lado, arrependimento e fé serão sempre contínuos, constantemente em nossas vidas. Nos acompanharão por todos os dias das nossas vidas, porque somos pecadores e somos limitados, até o momento que adentrarmos no reino celestial. Precisamos, irmãos e irmãs, além de salvos, de uma vida de arrependimento
e de contrição diante do Senhor, de fé naquele que tudo pode, nos restaura e nos conduz a Jerusalém celestial. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.